Fala galerinha, olha nós aí de novo, sejam todos muito bem-vindos para mais a nossa super live de todas as quintas-feiras. É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma quinta-feira com mais uma super live ao vivo para vocês. Show de bola, né galera? Então é isso aí galera, olha nós aí na nossa super live. Me deem um feedback se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok. Prática, alguém falou de aula prática. Eu não estarei nas aulas práticas, pessoal, tá? Eu não estarei nas aulas práticas, não dá tempo, não consigo participar das aulas práticas, tá bom? Só por aqui mesmo. Quando eu consigo, de vez em quando eu vou em Beltrão, às vezes Coronel Vivida. Legal? Então, hoje a gente vai dar sequência então no nosso mini curso, galera. Muito boa noite a todos, dando sequência no nosso mini curso que a gente começou quinta-feira passada, legal? A gente falou sobre o XABCDE, né? A gente vai falar então sobre a abordagem primária e secundária, legal? E dentro da abordagem primária tem o XABCDE do trauma, na abordagem da vítima de trauma, legal? Então, na primeira aula eu falei o que é a abordagem primária, já dei uma palhinha sobre o XABCDE e hoje eu vou iniciar então com o X, depois com o A e o B, tá? Daí na próxima aula a gente vai falar sobre o C, o D e o E, legal? E aí na última a gente vai fazer uma aula prática, ok? Com uma vítima real, fazer a abordagem, toda a avaliação de uma vítima real, primária e secundária. Legal? Show de bola, né? Então, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, professor, boa noite, boa noite. Top, galera, top, 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 top. O pessoal continua aí mandando coraçãozinho, muito legal, muito legal. Top, galera. Não vai ter aula prática, alguém falou que não vai ter aula prática, mas eu não consegui ler. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos dar sequência então, galera. Olha só. Antes da gente começar, vamos falar então sobre o mundo do socorrista. Para você que realmente deseja ser socorrista, galera, para você que realmente quer ser um socorrista, quer atuar na área, não está aqui assistindo lives apenas para conhecimento próprio, tá? Para quem realmente quer estar assistindo, estar entrando na área para atuar como socorrista, nós temos o mundo do socorrista. No mundo do socorrista tem muito conteúdo bacana para você que deseja ser socorrista, tá? Um deles é que tem todas as lives que foram feitas aqui ao vivo por mim. Hoje está na live número 115, é isso? É isso aí, né? Então a gente está na live 115, então tem 114 lives lá dentro da plataforma do Mundo Socorrista para você assistir. Legal, né? Todas elas falando sobre atendimento pré-hospitalar. Top, né? Também tem, galera, um curso de suporte básico de vida, tá? Esse curso de suporte básico de vida vai te ajudar a somar ponto se caso você vai participar de um PSS, bem como de um concurso público que tenha contagem de títulos, tá? Então, o suporte básico de vida, o curso de suporte básico de vida vai te ajudar nessa questão também, legal? As lives vão te ajudar no teu estudo, né? Teu estudo durante a tua busca aí pelo aquele concurso público, aprovação e tal. Também tem, galera, desconto no certificado de todas as quintas-feiras. Você que está acumulando certificado, adquirindo certificado toda quinta-feira aí, você está pagando um preço de R$19,90 por certificado, certo? Se você for assinante do Mundo Socorrista, você tem desconto de 50% no certificado. Olha que legal. Fica mais barato. Legal, né? E aí, também, galera, para quem é assinante, né, tem um grupo de WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp é postado todas as vagas para trabalhar como socorrista no Brasil inteiro, tá? Concursos públicos, PSS, contratações privadas e tal. Tudo que tem relacionado a trabalho no APH, tem uma equipe do Grupo Estuda Mais Brasil que está ali postando dentro desse grupo para que você consiga, talvez aí quando você menos espere, aquela vaguinha que você estava procurando está ali do teu ladinho, está próximo de você, e você não estava sabendo, não sabia nem
por onde começar a procurar, certo? Então, no mundo do socorrista, você consegue também. Legal? Show de bola, né? Então, antes da gente começar o conteúdo, já dados os recados, você compartilha a live com seus amigos, com seus colegas, para que mais pessoas venham assistir a live, ter um conhecimento básico de atendimento pré-hospitalar que pode salvar uma vida. Legal, né? Topzera demais. Quando a gente salva uma vida, não tem preço, galera. É muito gratificante. Só quem já fez isso sabe. Se alguém já fez aí alguma coisa, uma desobstrução de vias aéreas ou uma manobra que conseguiu salvar uma vida, pode postar aí que depois eu vou... A Kailane, que tá aqui do ladinho, vai ler pra gente. Legal? Topzera, né? Então, vamos para o conteúdo, galera. Olha só, a gente vai falar sobre o X, o A e o B, certo? A gente dividiu o mini curso da avaliação primária e secundária em 4 partes. Primeira parte foi introdução, segunda parte X, A, B, na terceira parte C, D e E, e daí na última, na aula número 4, a gente vai fazer uma aula prática, eu fazendo essa avaliação em uma vítima real, e vocês vão entender o passo a passo com maior tranquilidade. Legal? Topzera, né? Então olha só, galera, vamos lá. Quando a gente fala do mnemônico XABCDE, a gente está se relacionando a um mnemônico voltado para identificar gravidades que matam o paciente na sua ordem de gravidade. Legal? Então assim, primeiro a gente vai avaliar o X. O que é o X, galera? Hemorragias exsanguinantes, hemorragias graves que matam. Elas podem ser hemorragias arteriais ou hemorragias venosas, tá? Quando há o rompimento de uma veia calibrosa ou de uma artéria calibrosa, a vítima perde muito sangue muito rápido, tá? Então é necessário que o socorrista ou qualquer um que estiver por perto consiga agir rapidamente e parar essa hemorragia. Ela pode acontecer de diversas formas, né? Em acidentes de trânsito, acidente de trabalho, enfim, briga de facão, briga de foice. Em todos esses tipos de situações pode acontecer da vítima ter uma hemorragia exsanguinante e cortar um membro. Pode acontecer, galera, de ter uma amputação no membro e não ter hemorragia grave, tá? Quando o membro ele é arrebentado e não cortado, acontece das artérias e as veias esticarem na hora da amputação e aí elas retraem e retornam para dentro do músculo. Isso acaba automaticamente bloqueando, tá, a saída de sangue e acaba obstruindo. Então acaba que em uma amputação de arrebentamento de membro, muitas vezes não tem hemorragia exsanguinante, tem hemorragia capilar, mas não hemorragia grave que mata o paciente, certo? Então o que a gente vai fazer? Quando a gente fala do X, a primeira abordagem, quando a gente se aproxima do paciente, a gente se aproxima do paciente e já olha de um modo geral, tá? Essas hemorragias exsanguinantes, elas vão estar se apresentando em membros superiores, braços, ou em membros inferiores, pernas. Pode estar se apresentando também uma hemorragia grave, pescoço, tá? Pode acontecer de ter um furo aí numa jugular ou numa carotídea e ter um sangramento ali. Se for um sangramento significativo, rompimento completo de uma artéria carótida ou de uma veia jugular, no caso, não dá tempo do socorro chegar, tá? Infelizmente, nessas situações, é muito raro dar tempo do socorro chegar. Geralmente a vítima vai a óbito antes disso, tá? Quando há o rompimento de uma artéria femoral, né, proximal, onde ela é bem calibrosa, e ninguém atuar rapidamente para bloquear essa saída de sangue, essa hemorragia, a vítima vai morrer antes do socorro chegar. Em 4 ou 5 minutos ela já vai estar em parada cardiorrespiratória por falta de sangue no formato AESP, tá? Então a parada cardiorrespiratória ela acontece no formato AESP no primeiro momento, que é a atividade elétrica sem impulso, tá? O coração tá batendo todo bonitinho, legal, só que tá vazio, não tá retornando sangue o suficiente e aí tá batendo vazio. Então ele tem atividade elétrica, tem contração certa, mas não gera pulso porque não tem sangue suficiente. Na sequência vai evoluir para a assistolia e a vítima vai a óbito. Entenderam? A importância de eu parar a hemorragia o mais rápido possível.
A perca sanguínea é uma das principais, na verdade é a principal causa de morte a nível de mundo hoje, não só falando a nível de Brasil, mas a nível de mundo é o que mais mata, tá? E se vocês derem uma analisada nesses atentados terroristas que tem nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Inglaterra e tal, vocês vão ver que há muitos feridos, mas poucos óbitos, né? Poucas pessoas morrem. Por que poucas pessoas morrem? Porque 99% das pessoas que estão nesses locais, eles sabem fazer um torniquete, sabem identificar uma hemorragia grave e aplicar um torniquete rapidamente. Legal? E aí eles salvam muita vida fazendo torniquete. Então há muitos feridos e poucos óbitos. Tá? Porque os próprios transeuntes, né, que estão por ali, eles conseguem salvar muitas vidas. Tá? Fazendo a aplicação do torniquete, identificando a hemorragia grave e aplicando o torniquete. Tá? É muito bacana. Então, um dia talvez o Brasil chegue lá, enquanto isso não acontece, a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês, para que vocês consigam amanhã depois salvar uma vida com esse conhecimento básico, simples, que é identificar e tratar uma hemorragia grave, rapidamente. Tá? Então, o que vai acontecer, galera? Quando a gente identifica a hemorragia exsanguinante, como eu falei para vocês, ela se apresenta ou venosa ou arterial. Na hemorragia venosa, é um sangue vermelho escuro, tá? É um rompimento de uma veia, então é um sangue rico em óxido de carbono, tá? Daí não tem oxigênio, é um sangue pobre em oxigênio e rico em óxido de carbono. E aí é o sangue que está retornando, ele está retornando para o coração para ir para o pulmão fazer a troca gasosa e voltar um sangue limpo, tá? Então ele é um sangue vermelho escuro. Esse sangue vermelho escuro ele escorre, ele não sai em jato, ele só escorre. Mas ele escorre bastante, ele forma poça rapidamente embaixo da vítima, embaixo do membro que está lesionado, certo? Seja fratura, seja uma amputação, seja um corte, um tiro, uma facada, independente, se pegou uma veia, vai ter um sangramento desse tipo, legal? Esse tipo de sangramento deve ser contido rapidamente. Na sequência a gente fala então da hemorragia arterial. A hemorragia arterial é quando rompe a artéria. A artéria é rica em oxigênio, então é um sangue vermelho vivo, um sangue vermelho bem claro, bem vivo. E esse sangue, por ele estar sendo bombeado pelo coração, se for um ferimento limpo, a ponta da artéria estiver no limpo, ela esguicha em jato. Cada batida do coração, ou seja, cada contração que o coração faz, ela envia o sangue em jato. Tá? Então é importantíssimo parar qualquer uma das duas hemorragias assim que detectadas. Tá? Como que a gente vai fazer isso então? Sempre que tiver amputação com hemorragia exsanguinante, fratura exposta com hemorragia exsanguinante ou fratura com hemorragia exsanguinante, ou laceração de membro com hemorragia exsanguinante, aplica-se direto o torniquete. Tá? O torniquete vai ser aplicado de 7 a 10 centímetros acima do ferimento. Aplica a fita do torniquete, gruda, gira a haste de pressão, né? Faz o garroteamento do sangue para parar o sangramento. Uma vez que parado o sangramento, faça a estabilização da haste, anoto data e hora em nome do socorrista. Ponto. Tá? Torniquete aplicado, vítima salva nessa questão, torneira fechada. Legal? Se for em outras situações que não seja fratura, laceração e amputação, é um outro tipo de situação que tem uma hemorragia exsanguinante, no entanto não está relacionada a fraturas ou ossos quebrados ali na região da hemorragia. O que a gente faz daí? Nessas condições a gente pode começar com preenchimento de ferida. Tá? Esse preenchimento de ferida pode ser feito com atadura, com Zobeg, com gaze de metro com agentes hemostáticos, né? É um equipamento que se compra na internet. E aí você usa a técnica de dedo sobre dedo, faz o preenchimento da ferida e finaliza com um curativo compressivo. Resolveu? Beleza. Não resolveu? Você pode também fazer a pressão local, tá? A pressão local, então você vai fazer com as mãos, vai preencher a ferida e vai fazer uma pressão em cima do ferimento. Essa pressão para parar uma hemorragia arterial tem que ser feita por um período de 10 minutos
e uma pressão de 55 quilos, tá? Então, muitas das vezes a gente não tem esse tempo. Nós, como socorristas, não temos esse tempo para ficar fazendo a pressão. E tem socorrista que não pesa 55 quilos, então não tem como fazer uma compressão, né, de 55 quilos, certo? Então é importante que a gente saiba como que eu vou lidar com cada situação, certo? Então eu não tenho como fazer uma pressão por 10 minutos de 55 quilos, então eu aplico o torniquete se o meu curativo compressivo, o meu preenchimento de ferida não resolveu. Também existem agentes hemostáticos, existe a bandagem israelense, que faz uma pressão muito boa quando aplicada como curativo compressivo. Existem os agentes hemostáticos, como o Celox, enfim, alguns tipos de granulados que você joga dentro do ferimento, ele estimula a cascata de coagulação. Então você, na sequência, faz uma pressão em cima e aplica um curativo compressivo. E aquele sangue que está saindo é coagulado. E se ele ficar pressionado no ferimento, ele consegue obstruir o ferimento, tá? Ele não vai resolver se você jogar o Celox ali e deixar com que o sangue empurre ele para fora de volta. Então ele tem que ser colocado, tá? Ele tem que ser colocado dentro do ferimento e feita uma pressão em cima antes de iniciar, antes que ele saia novamente do ferimento. Legal? Certo. Dando sequência então, para a hemorragia exsanguinante, dessas formas, das mais diversas formas que eu puder, eu vou evoluir a minha sequência de atendimento, certo? Então, parar uma hemorragia exsanguinante, começa com o preenchimento de ferida, curativo com pressão local, curativo compressivo, não resolveu, torniquete, tá? Torniquete deve ficar, uma vez colocado no membro, ele não é mais retirado, tá? E ele pode ficar até 2 horas sem chance de perca do membro, sem nada disso. A partir de 2 horas começam as mortes celulares, né? Começa a morte de alguns tecidos e de algumas células. A partir de 4 horas até 6 horas há uma grande chance de perca do membro, tá? Muitas células morrem, várias partes, vários tecidos morrem também. E a partir de 6 horas é quase inevitável salvar, é quase impossível salvar o membro, tá? Isso também varia de acordo com, tá? De acordo com o tipo de ferimento que a vítima tem, tá? Então não é uma vítima que teve uma laceração na perna ali e o torniquete ficou só 2 horas e ela já perdeu o membro. Não é por causa do tempo que o torniquete ficou. Às vezes ela perdeu o membro por causa do tipo da lesão. Legal? Então, resolvida a hemorragia exsanguinante, o torniquete, galera, ele deve ser reavaliado a cada período de no máximo 12 minutos, tá? Então, uma vez aplicado o torniquete, no máximo 12 minutos, eu devo reavaliá-lo, tá? Reavalie o torniquete. Se voltou a sangrar ou tiver qualquer tipo de folga, né, no torniquete, eu vou dar mais uma volta, vou reapertar ele para conferir se ele não vai voltar a ensanguinar. Legal? Então, primeira chegada, primeira olhada, vou identificar hemorragias exsanguinantes. Não vou fazer controle cervical, vou ir direto na hemorragia, vou conter a hemorragia, resolvi, e agora sim vou para o controle da cervical, certo? Existe também o tipo de torniquete AA, tá? Que é alto e apertado. Então ele é colocado o mais alto possível, mais proximal ao corpo possível e o mais apertado possível, direto em cima da roupa, tudo rapidamente, tá? Nós, como socorrista do SAMU, nós não fizemos isso, tá? Isso é feito mais em campo de batalha, numa pega tático, pega de combate, é utilizado esse formato. Nós, como socorristas, não fizemos isso. A gente abre, expõe o ferimento, que a gente trabalha na área fria, então é um ambiente controlado, querendo ou não. A gente expõe o ferimento e aplica o torniquete, um torniquete de definitivo agora, tá? O torniquete AA, que é o alto e apertado, ele pode ser substituído por um segundo torniquete, que é esse que a gente faz mais próximo ao membro, tá bom? A gente chama de progressão do torniquete, enfim, nem sempre é utilizado, algumas literaturas condenam essa prática, mas ela existe, ok? Então, o socorrista vai expor o membro, vai
expor de 7 a 10 centímetros acima do ferimento, vai aplicar o torniquete e ele é definitivo, ele não sai mais. Ele só pode ser apertado mais ou aplicado um segundo logo acima, mas não sai mais dali do membro enquanto não chegar no centro cirúrgico ou chegar no hospital, né, que o médico consiga pinçar lá a artéria ou a veia que está ensanguinando e aí poder soltar o torniquete. Legal? Show de bola então? Dando sequência, galera. Resolvi o X, eu vou para o A. Abertura de via aérea e controle da cervical. Então, vou fazer o controle da cervical da vítima, eu vou mostrar tudo isso na prática para vocês depois, tá? Na última aula. Faço o controle da cervical da vítima e inicio uma conversação. Vítima consciente, inicio o meu contato com ela. Me apresento, falo, olha, meu nome é Jones da Rocha, eu sou socorrista do SAMU, estou aqui para te ajudar. E aí, se ela é uma vítima consciente, eu pergunto se ela tem alguma coisa na boca. Para que, se ela tiver, ela me entregue, né, que eu possa fazer a retirada para que daqui a pouco esse objeto não caia na via aérea. Se for uma vítima inconsciente, eu vou ter que fazer a manobra de Altrush no trauma e fazer uma inspeção visual na via aérea para ver se há necessidade de tirar algum objeto, tem algum objeto, talvez uma prótese dentária, bala, chiclete, enfim, alguma coisa na boca que eu precise retirar para que não vá para a via aérea e acabe obstruindo, certo? Coloque sua vítima em posição anatômica, de preferência uma posição cheirador, né, com a cabeça um pouco mais estendida para liberar a via aérea. Vítima inconsciente vai ganhar cânula de Guedel. Vítima consciente, não. Vou fazer uma avaliação na traqueia, né, buscar por crepitação ou desalinhamento. Vou fazer uma busca nas jugulares, buscar por engurgitamento de jugular por esforço respiratório. E vou fazer uma busca na cervical da vítima. Vou dedilhar, uma busca tátil, dedilhando todas as vértebras da cervical até onde eu alcançar. Desde a base do crânio até onde eu alcançar nas costas da vítima ali. Vou dedilhar, buscando por crepitação, dor, abaulamento ou sobressalência, qualquer coisa que possa me dar, né, uma possível lesão ali, certo? Feito isso, vou colocar o colar cervical na vítima, mantendo ainda, uma vez que eu coloco o colar cervical na vítima, eu não solto, tá? Coloco o colar cervical, ajusto exatamente como deve ser feito e oferto O2. No nosso SAMU Sudoeste do Paraná, a gente tem como preferência a oferta suplementar de O2 para todas as vítimas de trauma. Vítimas leves 10 litros por minuto na cena e vítimas graves 15 litros por minuto. Então, varia de acordo com a condição da vítima, isso na cena. Depois que eu coloco a vítima na viatura e começo a fazer a reavaliação e avaliação secundária, eu posso baixar a litragem de O2 ou até mesmo fazer a retirada dele, se achar que não é mais necessário ou estiver causando algum tipo de desconforto para a vítima. Mas na cena, a vítima recebe O2. E com a oferta de O2, encerra-se o A da nossa avaliação XA, do XABCDE, certo? Então, fiz o controle de hemorragia, fui para o controle cervical, fiz a abertura de via aérea, fiz contato com a vítima, fiz uma busca visual nas vias aéreas, vi que está livre, está tudo livre para a vítima respirar. Busquei por alinhamento e crepitação na traqueia, busquei por engurgitamento de jugular e fiz a busca, né, tátil na cervical da vítima ali buscando por possíveis lesões, certo? Feito isso, coloco o colar cervical e faço a oferta de O2. Aí eu encerro o A, que é o início da minha avaliação céfalo-caudal de uma vítima de trauma. Legal? Agora eu vou chamar a Kailane e ela vai ler os comentários que vocês fizeram aqui, dos relatos de salvamento de vocês. Se tiver alguma perguntinha também já vou responder. E aí na sequência a gente vai falar sobre o B. Legal? Vamos lá então? Fala comigo, Kailane. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Dionis? Tudo bem contigo? Tudo bem também. Maravilha. Eu vou colocar o microfone mais aqui para você conseguir falar melhor, o povo te ouvir melhor. Beleza. Só um minutinho, tá bom? Primeiro a gente tem a Suzana. Ela disse que é a primeira live dela, que ela tá gostando da matéria e hoje ela conseguiu ver a live. Então seja muito bem-vinda, tá, Suzana? E a gente tem o Milton Gonçalves.
Ele disse aqui: fui passear no shopping e me deparei com uma vítima de atropelamento em PCR. Realizei as manobras de RPC e tive sucesso. Olha que legal, muito bom. Parabéns, Milton. Topzera, cara. Show de bola. Isso é fazer a diferença na vida de alguém. Muito legal. A gente tem a Luziene Maria, que ela disse que ela já salvou 2 vidas. Uma criança engasgada com uma tampinha e um bebê que havia engolido fôlego. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Como é que é o nome dela? Luziene. Parabéns, Luziene. Show de bola. Isso aí. Mais algum relato? A gente tem aqui, eu não sei se é o nome da pessoa, mas é o nome que fica ali, sabe? Uhum. Que é Maravalha. Essa pessoa disse: nesses dias de chuva no sul, ajudei no resgate de 3 famílias e isso foi muito gratificante. Não sei explicar, mas a sensação de estar ajudando alguém não tem preço. É top, né? Top, né, Maravilha? Muito bom. Muito, 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 muito bom. Agora a gente pode começar com as perguntas? Pode. O Joel Oliveira... Ah, não. Peraí, errei. Aqui. A Carla pediu: caí aqui aleatoriamente, mas se uma criança desmaiar, qual procedimento devo adotar? Se é só um desmaio, tá? Só desmaiou, você vai só deitar essa criança de costa, tá? Vai elevar os pés dela, elevar aí 30, 40 centímetros acima do corpo. Em menos de 2 minutos ela vai recobrar a consciência. O David falou bem assim: boa noite, gosto bastante das lives, porém eu acho que elas deveriam ficar disponíveis para aquela vez que não consegue entrar ao vivo. David, mas ela fica disponível durante 7 dias, tá? A gente deixa 7 dias ela aqui no YouTube, você pode entrar, estar assistindo, e na próxima live que tiver, né, aí a gente deixa privado e coloca outra live no público, tá bom? Vamos ver. A Ivanilde Soares disse: boa noite, professor. Boa noite, Ivanilde. O Joel pediu: no caso de um corte no pescoço, atingindo parcial a artéria, como devo agir? Pressão local, guerreiro. Se possível, faz o preenchimento do ferimento, tá? Ou com o dedo amigo, coloca o dedo lá, encaixa e estanca o ferimento e fica o dedo lá. Ou você faz um preenchimento, se o corte for um pouco maior, e faz um curativo compressivo. Tá. Aí a Kathleen Camargo falou: com fratura exposta, faço compressão? Aí depois ela mesma respondeu: não é por causa do osso. Não é por causa do osso, exatamente. E não é só por causa do osso, tá, colega? É porque o objetivo do socorrista é não causar mais dor e sofrimento e nem aumentar as lesões da vítima. Então, se você analisar comigo, você vai fazer 55 kg de pressão em cima de uma vítima que está com uma fratura exposta, os ossos que estão lá dentro vão cortar todo o tecido. Eu posso aumentar muito mais a lesão, sem falar na dor que eu vou estar causando para o paciente e estar apertando em cima da fratura, certo? E também tem o risco de eu me cortar no osso. Caramba, Ser um osso afiado e te furar. que E aí horror. você é contaminado com o sangue da vítima, tá? Tá transmitindo doença. Que pode transmitir uma doença e tal. Então não é feito a pressão local e nem o preenchimento da ferida em fraturas com hemorragias graves. Agora a Kathleen também perguntou e ela falou: em uma fratura, parênteses, né, perna, faço o torniquete e qual é o próximo passo? Então vamos lá. É uma fratura com hemorragia exsanguinante, tá, colega? Senão, se for só fratura ou fratura exposta com sangramento não ativo, não sangramento abundante, não faço torniquete. Mas tudo bem, vamos considerar que é uma fratura grave com hemorragia exsanguinante e eu aplico o torniquete. Uma vez aplicado o torniquete, eu encerro o X. E aí eu vou lá para o A. Faço o A, faço o B, faço o C, faço o D. E daí quando eu chegar no E, que é a exposição, que eu vou voltar naquele membro para fazer a imobilização dele. Tá bom? Aí que eu vou voltar lá no membro e vou fazer a imobilização dele. Se for uma vítima que me dê essa condição de fazer uma imobilização adequada, ou talvez uma vítima que não me dê essa condição, uma vítima grave, e eu ter que fazer uma imobilização, protocolo de emergência e não fazer a estabilização da fratura. Entendeu? Então, eu parei a hemorragia, vou para o A. Faço A, faço B, faço C, faço D
E aí no E que eu vou voltar naquele membro fraturado, vou imobilizar ele conforme o protocolo, ok? Jonis, eu acho que o Jonas fez uma pergunta no momento que tu tava falando de um assunto específico. Eu vou ler pra ti, não sei se tu se recorda, tá bom? Ele falou, nesses casos podemos colocar os agentes hemostáticos no ferimento. Além da pressão local, podemos usar o torniquete caso tiver difícil de coagular o sangue. Eu acho que era deitado sangue da cabeça. Ah, não, mas ele tá falando da hemorragia grave também. Tá, então assim, Jonas, se você colocou agente hemostático no ferimento, certo? Conforme o protocolo. Colocou agente hemostático, fez o curativo compressivo e não resolveu. Continua sangrando, tá? Eu coloquei ali, coloquei o agente hemostático, coloquei uma Zobeg em cima e apliquei o curativo compressivo. Passei uma atadura bem apertada. Terminei de passar a atadura. O sangue encharcou aquela Zobeg, encharcou a atadura e começou a pingar no chão, não resolveu, tá? O agente hemostático não resolveu, o curativo compressivo não resolveu, vou aplicar o torniquete, ok? Só um minutinho, uma grande, aí eu tô só separando. Tá bem? Acho que é só um comentário, eu vou ler, tá? Se tiver uma pergunta a gente vê. Professor, aqui na minha cidade aconteceu um fato. A vítima está dormindo e a sua esposa, ao chamar o mesmo, não responde. Aí, ao acender a luz, se deparou com seu esposo agonizando sangue. Nossa. Que loucura. Sangue, saindo sangue. Saindo sangue da onde? Será da boca? Boca e ouvidos, tá escrito. Boca e ouvidos. Ah, boa. Então vamos lá. Pode ser, tá? Pode ser um rompimento às vezes aquelas pessoas têm úlcera no estômago, tá? Pode ser o rompimento de uma úlcera no estômago e aí o sangue volta, né, e começa a sair pela boca, né, enche o estômago e começa a sair pela boca e pelo nariz. No ouvido eu não vi. No ouvido pode estar relacionado com talvez um esforço respiratório, um edema agudo de pulmão, e aí a vítima teve um tamponamento cardíaco e rompeu alguma artéria ou veia calibrosa e acabou jogando sangue para cima, alguma coisa do gênero, tá? Não tem como saber exatamente sem ter um diagnóstico médico e sem saber o passado médico da vítima, tá? Cada caso é um caso, pode ser bastante coisas que levam a isso, e é bem grave, não, imagina, é terrível. O João Moreira falou que eu pulei o comentário dele. Não é que eu pulei, é que não era uma pergunta, eu ia deixar para ler no final. Mas ele disse, boa noite, professor, sou da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, acredito eu. E esse fim de semana, 4 e 5, teremos nossas aulas práticas e estou muito animada. Que bom, João. Que top, hein, João? A aula prática é topzera demais, hein? Aproveita bastante, cara. Vai ser top de Goiás. Vai ser top do Goiás. E aí, na próxima quinta-feira, você vem aqui e conta pra nós como é que foi, tá bom? Tá escrito aqui, pergunta do Ismael. Boa noite. Mas sobre a criança desmaiada, você falou de levantar o pé. Mas como seria essa posição de levantar o pé da criança? Qual seria a maneira correta? Muito bem. Coloca a criança deitada no chão, num sofá, em qualquer lugar que ela fique com o corpo e a cabeça todo na mesma altura, tá? Retinho. E aí só eleva os pés. Um exemplo. Vítima deitada no chão e coloca os pés dela em cima de uma cadeira. Vítima deitada no chão, coloca os pés em cima de um banquinho, 30, 40, 50 centímetros mais alto que o corpo, tá? Deitada de costa, normal, no chão e só eleva os pés. Coloca o deitado no sofá, a cabeça e o corpo vão ficar na parte baixa do sofá e os pés ficam em cima da guarda do sofá, mais alta que a cabeça. Só para recobrar a consciência ali e voltar o fornecimento de oxigênio para a cabeça da criança, para o cérebro, e ela recobra a consciência rapidamente. Legal? Nossa, que bacana. No momento acabaram as perguntas aqui, tá? Legal. Eu vou só olhar se tem mais alguma aqui em cima. Se não tiver, a gente pode dar continuidade no conteúdo, tá bom? Tá bom? Mas acredito, Júnior, que no momento não tenho mais perguntas, tá? Acho que podemos continuar. Se tiver, eu olho aqui, depois a gente para de novo e eu leio pra você, tá? Beleza.
Então vamos lá, galera. Agora a gente vai falar sobre o B, tá? Então a gente falou sobre o X, falou sobre o A, agora a gente vai falar sobre o B. No B, a gente vai buscar pela boa respiração, tá? O B é a boa respiração, é a avaliação do tórax da pessoa, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar o tórax, vou avaliar simetria na respiração, vou avaliar profundidade da respiração, frequência respiratória, tá? E vou quantificar tudo isso, tá? Então, buscar por simetria é o quê? Se tiver fratura em arcos costais, mais que 2 fraturas em mais de 2 arcos costais na mesma região, pode apresentar uma assimetria de tórax. O que é assimetria de tórax? Um lado, quando a vítima puxa o ar, né, quando ela enche o pulmão de ar, um lado enche e o outro faz um movimento diferente, tá bom? Um lado vai expandir simetricamente e o outro vai ficar assimétrico, ou seja, vai aparecer um abaulamento ou ali vai modificar aonde a fratura em arcos costais vai ficar diferente, ok? Então vou fazer essa busca rapidamente no tórax da vítima. Vou fazer uma palpação dividindo o tórax em 4 partes, tá? Na linha dos mamilos e na linha central da pessoa, né? Na linha do externo. Vou dividir superior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo. Vou fazer a palpação buscando por crepitação ou dor, tá? Faça essa palpação buscando por crepitação ou dor. Olho para o tórax, peço para a vítima encher o pulmão buscando por simetria ou assimetria de tórax. Peço para ela encher o pulmão e vejo se ela sente dor quando ela enche o pulmão, tá? Se ela sente dor para respirar. Se sentir dor, se a respiração for encurtada, eu preciso fazer uma busca mais detalhada agora, ir lá nos arcos costais, embaixo da vítima e ficar dedilhando de um por um para ver se eu localizo uma possível fratura em arco costal, tá? Tanto um lado quanto o outro. Se durante essa busca, essa palpação, né, essa busca tátil, a vítima referir dor, ou eu senti crepitar, ou eu fiz a palpação, olhei para a luva, tenho sangue na luva, eu preciso voltar lá naquele local, expor o tórax da vítima naquela região, para mim ver se tem um ferimento. A vítima pode estar apresentando um pneumotórax aberto, pneumotórax fechado, ou até mesmo um hemotórax, certo? Então eu preciso identificar rapidamente. No pneumotórax fechado e no hemotórax eu não tenho como tratar, mas eu sei que é uma vítima que eu preciso agilizar a chegada dela no hospital. Então é uma vítima que eu vou ter que sair rápido da cena com ela. Vou ter que fazer um protocolo de emergência e sair mais rápido que eu puder, certo? Se é uma vítima que tem um pneumotórax aberto, eu vou fazer o curativo de 3 pontas, né? Então identifico que é um pneumotórax e ele está aberto. Vou fazer o curativo de 3 pontos com o plástico de uma gaze ou também tem aqueles curativos valvulantes que você cola em cima ou com qualquer tipo de plástico, coloco ali, corto o quadradinho e com esparadrapo fecho 3 lados e deixo um aberto para a saída do ar e do sangue, certo? Então, bem tranquilo. Se tiver fratura em arcos costais, eu não tenho como tratar as fraturas nas costelas, mas eu sei que é uma vítima que, exemplo, tem fratura do lado, nas costelas do lado direito, então é uma vítima que eu vou ter que rolar ela para o lado esquerdo, quando eu for fazer o rolamento e o pranchamento, tá? Se eu não tiver a opção de cavaleira, tá bom? Então, para vocês entenderem, o rolamento e o pranchamento da vítima, nós no SAMU Sudeste do Paraná utilizamos o rolamento. Por quê? Porque nós trabalhamos em 2 socorristas nas viaturas básicas, nas USBs, e aí o rolamento em 2 ele funciona maravilhosamente bem. Já a cavaleira, ela exige, né, que tenham no mínimo 3 pessoas, 3 socorristas para fazer a cavaleira. Como a gente trabalha em 2, então não tem como fazer a cavaleira. Então a gente usa o protocolo de rolamento, a não ser que tenha uma pessoa treinada na cena ou uma terceira pessoa que saiba fazer a cavaleira para ajudar. E aí a gente pode optar pela opção da cavaleira também. Legal? Mas o objetivo de identificar a fratura em arcos costais é para não ter que rolar durante o pranchamento da vítima ela em cima desse ferimento e acabar piorando a lesão ou causando mais lesões, certo? Então, esse é o objetivo dessa busca detalhada. E aí eu vou avaliar a profundidade, tá? Se a vítima tiver com dificuldade respiratória, uso da musculatura auxiliar,
as jugulares dilatando pelo fato de estar usando a musculatura auxiliar, e eu não tenho um ferimento aberto, então é uma vítima que eu preciso agilizar a chegada dela no hospital o mais rápido possível. Vai precisar de uma viária avançada, vai precisar de um dreno de tórax, talvez um dreno de alívio, e não é isso que eu tenho agora, tá bom? Show de bola, né? Na sequência, então, feito isso, eu vou evoluir para o C. Mas o C a gente vai falar sobre ele na próxima live, legal? A gente vai encerrar aqui no B, tá? Então, no B também, galera, eu vou fazer a quantificação da frequência respiratória, tá? É necessário que eu faça, que eu quantifique a respiração dessa vítima para mim saber qual que é o estado dela. Uma vítima que apresenta uma respiração entre 10 e 30 ventilações por minuto é uma vítima que está ok. Acima de 30 ou abaixo de 10 é uma vítima que é uma vítima grave, potencialmente grave, evoluindo para uma taquipneia ou uma bradipneia, e na sequência pode evoluir para uma parada abrupta da ventilação, ou seja, da respiração, certo? Então, esse é o objetivo de eu fazer uma busca bem detalhada no B, no tórax da vítima, na boa respiração, na expansão de tórax, na simetria de tórax, dedilhar, dividir em quadrantes e apalpar o tórax, buscando por possíveis fraturas em arcos costais, e também fazer uma busca visual e tátil, buscando por possíveis pneumotórax fechado, hemotórax ou pneumotórax aberto, o qual será tratado com um curativo de 3 pontas. Legal? Tu deixou dentro da geladeira, encheu de água. Não, foi você que desligou? Eu achei que tu tinha tirado as coisas. Eu achei que tu tinha tirado lá de dentro. Não. Eu fui pegar hoje, tá cheio de água. Aí eu tirei e sequei. Deus que me perdoe. Não temos conta dos... Fala, galerinha, voltou? Vamos ver, não tô vendo vocês ainda, não tô me vendo ainda. Fala, galerinha. Cadê vocês? Tá no ar? Galera, olha só, a gente teve um problema aqui, tá? Só pra vocês entenderem, a gente tá em Ampere, no Paraná, e tava um tempo horrível, até agora há pouco. E aí acabou dando umas quedas de luz e acabou cortando a no... Sério? Tá chovendo muito, galera. Ah, eu não tô vendo o comentário do povo aqui. Ah, eu não tô vendo o comentário de vocês. Galera, olha só. Então a gente teve uma quedinha aqui na energia, mas já voltou, então. Vocês já estão ao vivo, nós estamos ao vivo novamente. Muito que bem. Vamos dar sequência então na nossa linha de raciocínio que a gente estava fazendo aqui, tá? Falei sobre o X, falei sobre o A, falei sobre o B, certo? Na próxima live a gente vai falar sobre o C, o D e o E, tá bom? Vamos finalizar a nossa avaliação ao paciente, legal? E agora eu vou responder as perguntas de vocês, que a Kailane tá aqui dando risada, me corneteando, que eu levei um sustinho quando ela falou que estava online novamente, mas agora eu vou chamar ela aqui para responder as perguntas de vocês, legal? Bora lá então. Fala comigo, Kailane, tem mais alguma pergunta? Temos um comentário, tá? Uhum. A Carla, aquela pessoa que pediu o desmaio da criança, sabe? Uhum. Ela disse, muito obrigada pela explicação. Aqui a criança desmaia quando faz um esforço intenso, tipo atividade física. Certo. Então, muito bem, Carla. É importante que você consiga identificar que realmente esse episódio de síncope ou desmaio foi pelo esforço físico, tá? Foi pelo esforço físico. Se não for por causa disso, aí é necessário investigar para ver o que está acontecendo com essa criança, tá bom? Então, uma vez que você identifica que é realmente pelo esforço físico, beleza, tá?
Naquela condição que eu falei ali, coloca em decúbito dorsal, deitadinha de costas, eleva os pés ou até segura os pés erguidos ali, já resolve, beleza? Mais alguma? A Paloma pediu se você vai estar na aula 23, no dia 22 e 23 de junho, que é aqui no Paraná, aqui pertinho, mas eu vou responder por você, ele vai ver mais perto da mesa, porque a gente nem fez ainda, né, as listas de qual instrutor vai. 22 e 23 do mês que vem, deve ser? De junho? Junho. Não sei onde vai ser também. Acredito Paloma. eu que seja ali em Coronel ou Beltrão. Bom, se for Coronel Beltrão, há uma possibilidade de eu ir, tá? Há uma possibilidade sim. Mas daí vocês têm que pedir pra coordenação do grupo da Mais Brasil me mandar. Pra gerência. Então abaixo, sim. Senão se eles não me mandarem, eu também não posso ir, tá? Bora lá? Vamos lá. Aqui, boa noite, Jonas. Vamos, Na Jonas. questão da respiração, quando a pessoa perde fôlego ou ar. No momento, exemplo, quando sugam o ar de um balão ou um bujão de refrigerante, quando está vazio, o que fazer? Quando a pessoa perde o fôlego, na questão respiração, quando a pessoa perde o fôlego ou o ar. No momento, quando suga o ar de um balão ou botijão de refrigerante. Eu não entendi o que ele quis dizer com relacionado a bujão e botijão de refrigerante aqui. Perdeu o fôlego assim. Às vezes a pessoa tem aquele episódio de apneia, né? E aí ela fica dá aquela colapada ali e ela não consegue respirar, tá? Se ela não voltar em questão de 5 ou 6 segundos, ela vai desmaiar, tá? Se ela desmaiar, você faz ventilação, tá? Porque ela não está em parada cardiorrespiratória, ela está em parada ventilatória. Aí você faz ventilações. Vai fazer uma ventilação a cada 3 ou 4 segundos, vai fazer 5 ventilações e vai aguardar para ver o que acontece. Reavalia a vítima com tranquilidade que vai resolver se o problema for só esse, tá bom? Bora lá. Agora tem a Luziene. Ela pediu, professor, como identificar uma hemorragia interna. Hemorragia interna é abdominal ou pélvica. Eu ia falar disso na próxima live, mas vou dar uma palhinha rapidinho então. A hemorragia abdominal, tá, interna, você consegue detectar pela palpação tátil, dividindo o abdômen em 4 quadrantes ali e fazendo uma palpação, tá? A hemorragia pode se apresentar também distendendo o abdômen, né, enchendo o abdômen de sangue e começar a ficar alto ou ficar tabuado, né, ficar rígido, cheio de sangue, tá? Essas duas condições podem acontecer também. E aí a vítima também pode apresentar o sinal de choque. Ela não tem uma hemorragia externa, mas ela apresenta sinal de choque descompensado. Ou seja, começa a ficar pálida, cianótica, a pele começa a ficar úmida, fria, pegajosa, ela começa a apresentar também, às vezes, dificuldade respiratória, fica toda gelada, perde pulso periférico, fica apenas com pulso central. Isso são sintomas de choque descompensado, né? Perca sanguínea, tá? Choque hemorrágico descompensado, perca sanguínea, e você olha para o corpo, você não vê onde que o sangue está saindo. Então, é um sinal e sintomas de hemorragia interna. Legal? Aqui tem uma moça que ela perguntou o seguinte. Olá, boa noite. Na terça-feira, minha colega de trabalho passou mal. Ficou pálida, estava com as mãos arroxeadas, gelada. Estava acordada, mas respondia a gente lentamente. Nesses casos, qual procedimento eu devo tomar? Certo. Perdão, faltou uma partezinha. Uhum. E aí ela disse, detalhe, ela não lembra de nada. Tá. Pode estar associado a uma crise convulsiva, tá? Ou uma crise conversiva, tá? Pode ser uma ou outra. Pode estar associado. Pode estar associado também a uma hipotensão, tá? Uma queda da pressão arterial, uma hipotensão, isso pode estar associado também, legal? Então, monitorar e depois levar essa pessoa para o hospital para entender o porquê que ela teve isso, ok? Se não tem uma causa aparente, não está com uma dieta muito louca para emagrecer, não está sem se alimentar,
não está nervosa ou estressada, não teve nenhum problema de saúde, então é necessário que vá no médico para identificar a causa desse episódio de síncope, ok? A gente não tem mais pra hoje. Galerinha, vou dar uma palhinha rápida sobre o assunto que eu falei aqui, porque assim, começou a chover de novo e daqui a pouco é capaz de a gente ficar sem luz novamente, tá? Então, eu falei do XABCDE. X, hemorragias exsanguinantes, hemorragia arterial, sangue vermelho vivo, em jato, hemorragia venosa, sangue vermelho escuro, que escorre e forma poça. Formas de estancar, preenchimento de ferida, curativo compressivo, uso de agentes hemostáticos, pressão local ou torniquete. Na fratura, laceração ou amputação, com hemorragia grave, direto torniquete, certo? O A, abertura de via aérea, controle da cervical, avaliação das vias aéreas, avaliação da coluna vertebral na cervical, engurgitamento do jugular, alinhamento da traqueia e crepitação, coloque colar cervical e oferta de O2. Na sequência, a gente vai para o B, onde a gente vai avaliar a simetria de tórax, expansividade, profundidade da respiração, vai fazer uma busca tátil e visual por possíveis fraturas em arcos costais, por possíveis pneumotórax, hemotórax ou pneumotórax aberto, e também por possíveis fraturas nos arcos costais, para a gente saber para que lado que vai rolar esse paciente. Vai quantificar também a respiração, que deve estar entre 10 e 30 por minuto. Legal? Show de bola, né? Vamos encerrar por aqui, Kailane, porque daqui a pouco é capaz de ficar sem energia de novo, né? Galerinha, até na próxima quinta-feira, então. Bora pra cima. Na próxima quinta-feira a gente vai falar então sobre o seu D e o E, certo? E a gente encerra então o XABCDE. E daí na última live, fora quinta-feira agora, na outra, a gente vai, na última live desse mini curso, ok? A gente vai falar então, a gente vai fazer uma aula prática aqui, eu vou demonstrar na prática como que faz toda a avaliação do XABCDE. Legal? Show de bola então? Conto com vocês até na próxima quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Valeu! Só dando bola fora.